Quando a gente fala numa situação, só chegou a ver o vídeo choca mais do que realmente o que pode acontecer no entorno de uma situação como essa, por exemplo? A situação padrão de um trauma dentro de uma enfermaria ou dentro de uma maternidade ou dentro de qualquer ambiente hospitalar é detectado pela enfermeira ou pela auxiliar de enfermagem que prontamente essa enfermeira auxiliar tem que chamar o médico, estar de plantão dentro dessa unidade. Pode ser no berçário, na maternidade ou numa enfermaria. Esse médico pediatra prontamente vai examinar o paciente, vai verificar a gravidade desse trauma e provavelmente vai encaminhar rapidamente esse paciente para, no mínimo, fazer radiografias, raio-x de crânio. O médico verifica se existe fratura, como está neurologicamente o paciente e assim é acionada a equipe de neurologia do hospital. Pode ser a equipe de neurocirurgia ou a equipe de neurologia infantil, que também vai, diante da situação, né, porque existem vários tipos de situações, determinar se o caso vai ser um caso neurocirúrgico ou um caso simplesmente de acompanhamento clínico. Uma fratura no crânio, por exemplo, automaticamente leva a crer em cirurgia ou nem sempre é assim? Não, nem sempre é assim, absolutamente não. Uma fratura quer dizer que um osso se quebrou. Se um osso se quebrou, quer dizer, houve um impacto extremamente sério, grave, houve um impacto sério, porque para quebrar um osso precisa ter muita força, mas não necessariamente é um trauma grave, porque muitas vezes você quebra o osso, mas para dentro do cérebro não acontece absolutamente nada, nada, nada. Não acontece hematomas, não acontece edema e não acontece absolutamente nada. Então, a questão da fratura só liga a antena para a gente e fala, olha, tem uma fratura aí, presta atenção porque esse trauma pode eventualmente ser um trauma grave, porque quebrou um osso e quando quebra um osso existe uma força muito grande para essa situação. E se sangra? Se sangra, sim. Imediatamente, se sangra para dentro do cérebro, aí a gente tem que habitualmente chamar o neurocirurgião, ele vai avaliar esta tomografia e vai dizer se esse sangramento é cirúrgico ou não. Se o hematoma for grande, sim, ele vai operar. Mas se for pequenos hematomas ou coisas menores, às vezes você nem necessita de cirurgia, mesmo havendo pequenos sangramentos. Com o passar dos dias, se esse sangramento ficar estável, esse sangramento vai se reabsorvendo e se reabsorvendo até que por alguns dias, né, e por alguns meses, ele praticamente desaparece. Como funciona uma incubadora? Como se fecha uma incubadora? A incubadora tem uma porta, né, e essa porta é encostada, só que ela tem uma trava, né, essa trava ela fecha e trava, e qualquer coisa que se movimenta lá dentro, ela não cai de jeito nenhum. Provavelmente o que deve ter acontecido ali é que a porta foi encostada, só que a trava ou não funcionou, porque talvez a trava não estava funcionando, ou ao funcionar alguém não conseguiu travar a porta naquele momento. É possível passar por essa situação sem sequelas ou não? É possível, sim. Muitas mães deixam crianças cair do trocador ou de outras situações e pode não ter sequelas neurológicas nenhuma. Mas, como existiu uma fratura, teve um trauma importante, pode acontecer. Somente a evolução do caso é que vai permitir a gente falar se houve ou não sequelas neurológicas para esse paciente. A gente testa coordenação, reflexo, força muscular, reflexos arcaicos. A gente sabe, na hora que vai examinar este paciente, se ele está adequado para a idade que ele está, ou se ele está com uma hemiparesia, com uma monoparesia. E examinando esse paciente, colocando a mão, examinando perfeitamente esse paciente, a gente sabe se ele está bem ou não. Com uma fratura de crânio, com uma fratura de clavícula, 5 dias tendo alta, é um tempo suficiente? Vai depender muito das circunstâncias, entendeu? E do que tinha dentro do cérebro da criança, entendeu? Então pode ser que absolutamente não houve nenhum dano cerebral,
lá dentro e que em 5 dias, como se percebeu que não aumentou o sangramento ou que a criança está muito bem clinicamente, perfeitamente pode ser dado alta hospitalar. Mas, se houveram sangramentos, se houveram outras coisas, é um tempo curto. Qual que é a diferença de um crânio já formado, de uma pessoa maior, para uma criança dessa em formação, com 3 meses e meio de vida, já nascida prematura? Existe uma diferença nesse processo? Existe uma vantagem muito grande, porque o crânio da criança ele é molinho ainda. Então, ele aguenta o impacto de uma maneira muito melhor. Então, você tem o impacto, aquele impacto ele é menorizado, diminuído por essa elasticidade do crânio da criança. Como se fosse emborrachado ali. O crânio do adulto ele é mais duro, ele é mais rígido, então ele é muito mais calcificado, então o impacto para ele é muito maior, entendeu? Então ele vai sofrer mais, porque ele é um crânio completamente fechado, amoldado já. Nesse caso, o fato da criança ter pouco tempo de vida pode ter facilitado esse processo para que não tomasse proporções maiores? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.